de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Informática e Deficiência Visual. Uma relação possível? Autores: Antônio Carlos Grande e Paulo Noronha. Leitura de contracapa. Com este livro, o objetivo dos autores foi, por meio de uma linguagem simples e didática, proporcionar aos familiares, professores e empregadores o conhecimento dos recursos de hardwares e softwares disponíveis no mercado, além de sugestões de técnicas de ensino de informática para deficientes visuais. A pessoa com problemas de visão pode e deve ser treinada para ter acesso ao universo da informática, cujo conhecimento é imprescindível na atualidade. Estas pessoas podem e têm o direito de desenvolver seus potenciais buscando sua autorrealização. A deficiência visual, embora imponha algumas limitações, não impede o indivíduo de viver e conviver, agir e realizar. Fundação Dorina Noil para Cegos, Rua Doutor Diogo de Faria, 558. CEP 04037-001, São Paulo, São Paulo. Fone 0, código da operadora 11 5087 0999. Fax 0, código da operadora 11 5087 0977. E-mail: info@fundacaldorina.org.br. info@fundacaldorina.org.br. Site: www.fundacaldorina.org.br. www.fundacaldorina.org.br. Fundação Dorina Noil para Cegos. Apresentação: de Louis Braille a Ellen Keller, muitos anos se passaram. Durante esse período, várias experiências com pessoas cegas foram realizadas, provando a concretização dos princípios que pertencem hoje aos compêndios da educação especial. Essa educação é a base para reafirmar a capacidade daqueles que, através de sua determinação, utilizaram-se de atividades e comportamentos para garantir às pessoas com deficiência visual o saudável princípio da participação integral na vida da sociedade.
Nos últimos tempos, através da técnica e das novas descobertas, chegam às pessoas com problemas de visão informações que ninguém descreve e que são pouco perceptíveis ao homem comum, mas infinitamente úteis àqueles que suplantam a própria deficiência e contribuem para que sua presença torne-se necessária e útil para todos os cidadãos de qualquer país ou nacionalidade. A vida é um eterno aprender, felizes daqueles que cedo descobrem a maneira de utilizar-se das tecnologias que os tornam mais acessíveis à apreensão de todas as informações, imprescindíveis à sua participação e vivência nas lides do mundo moderno. Dorina de Gouveia Noil, presidente emérita e vitalícia da Fundação Dorina Noil para Cegos. São Paulo, 2 de março de 2009. Sumário. Introdução. Pasta 1. Hardwares. Pasta 2. Softwares. Pasta 3. Didática no ensino da informática. Pasta 4. Conclusão. Pasta 5. Sites importantes. Pasta 6. Bibliografia. Pasta 7. Glossário de siglas. Pasta 8. Sobre os autores. Pasta 9. Pasta 1. Introdução. Viagens à Lua. Imagens e dados enviados por sondas espaciais, teleconferências, comunicações entre 2 continentes através de satélites, utilização de caixas eletrônicos fora do horário bancário, sofisticados exames clínicos, aparelhos celulares com múltiplas funções, robôs que substituem o homem em atividades penosas e tantas outras coisas que apenas há algumas décadas atrás poderiam ser apenas ficção científica, tornaram-se possíveis graças ao desenvolvimento da informática. Toda essa tecnologia acessível às pessoas videntes, isto é, aquelas que enxergam, poderia ser utilizada também pelas pessoas cegas ou com baixa visão. Existem equipamentos, programas, ampliadores ou outros recursos para tornar isto possível? Se esses recursos existem, como ensinar uma pessoa cega a utilizar o computador? Respostas a essas perguntas, sem dúvida, são importantes. Embora as pessoas com deficiências tenham seus direitos assegurados por leis, isso não é suficiente no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, onde conhecimentos de informática são essenciais. Então, como e com que recursos inserir essas pessoas no trabalho, na educação e no lazer? Pasta 2. Hardwares. O computador é dividido em 2 importantes partes, hardware e software. De forma didática, podemos dizer que hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de equipamentos, gabinete, teclado, mouse, impressora e componentes eletrônicos. E software é a parte lógica, ou seja, os programas e procedimentos que um computador é capaz de processar. Dentre os hardwares mais importantes para as pessoas com dificuldades visuais estão as impressoras Braille, os scanners, as linhas Braille e os ampliadores de tela. Computadores. No que se refere aos PCs e CPUs, até este momento, não existe nada diferenciado para os deficientes visuais. As máquinas utilizadas por eles são iguais às das pessoas videntes, pessoas que enxergam, pois não exigem nenhuma adaptação. PCs e CPUs possuem um tracejado, portanto constam no item glossário no final deste livro. A única preocupação é quanto a determinados softwares e periféricos que exigem maior desempenho da máquina, como, por exemplo, os scanners, que fazem a leitura do texto em tinta, ou os softwares leitores de tela.
Ambos utilizam áudio e, neste caso, o consumo da memória RAM e do processador é sensivelmente maior. Portanto, uma máquina nova com configuração básica funcionaria perfeitamente para todas as finalidades, possibilitando às pessoas com deficiência visual trabalhar, estudar ou mesmo utilizá-la no lazer. Impressoras Braille. Existem dezenas de impressoras Braille disponíveis em modelos que imprimem frente e verso, interponto, e que imprimem em apenas um lado da folha, não interponto. Todas são produzidas na Europa e nos Estados Unidos. Além dessas duas classificações, existem impressoras para desenhos e gráficos em relevo, com interface, paralela e USB, sendo que algumas imprimem em formulário contínuo e outras em folha solta. Para escolher a impressora ideal, é necessário definir qual a quantidade de páginas impressas por minuto, em que ambiente será usada, quem irá manuseá-la. Essas definições são importantes, pois as impressoras são equipamentos caros que fazem bastante barulho e necessitam de assistência técnica especializada para realizar a manutenção. Veja a seguir algumas informações sobre impressoras já conhecidas, testadas e confiáveis. Juliette Pro 60, fabricante Enabling Technologies. Local para compra, www.bengalabranca.com.br. Local para manutenção, www.bengalabranca.com.br. www.bengalabranca.com.br. Seu tamanho reduzido e a perfeita impressão nos dois lados da folha fizeram com que a Juliette Pro 60 se tornasse a preferida pelos Centros de Apoio Pedagógico no Brasil. Na Fundação Dorina Noil para Cegos, a Juliette está entre as impressoras mais utilizadas no dia a dia dos diversos setores, desde a impressão da folha de pagamento dos funcionários até pequenos cardápios de restaurantes para clientes externos. Este equipamento imprime em formulário contínuo e folha solta, frente e verso, e tem saída de áudio para avisar quando está pronta para imprimir e quando termina a impressão. Sua manutenção é mais fácil do que a das demais impressoras e é considerada mais forte e confiável para pequenos trabalhos rotineiros. Basic D e Basic S. Fabricante Index Braille. Locais para compra, www.tecnologia-assistiva.org.br, www.civian.com.br. Local para manutenção, www.civian.com.br. www.tecnologia-assistiva.org.br, www.civiam.com.br. Basic D. Para formulário contínuo, imprime frente e verso. Imprime até 100 caracteres por segundo. Basic S. Para formulário contínuo, imprime em um só lado da folha. Imprime até 50 caracteres por segundo. A instalação da Basic D e da Basic S é feita através de um painel frontal de fácil interpretação, com instruções em braille e em tinta, e de um sintetizador de voz interativo em português, o que facilita sua utilização, tanto por pessoas cegas como por videntes. A impressora Basic é tecnologicamente igual à impressora Everest, que tem causado uma ótima impressão no mercado. A única diferença entre elas é que a Everest imprime folhas soltas e a Basic em formulário contínuo. Tiger Pro Max Cube. Fabricante View Plus. Local para compra, www.laratec.org.br. Local para manutenção, www.laratec.org.br. www.laratec.org.br.
As impressoras Tiger, nos seus vários modelos disponíveis, são as melhores opções do mercado atual para impressões em relevo de desenhos, mapas, gráficos e texto. Vários tipos de papel podem ser utilizados e sua configuração pode ser realizada através do próprio painel de controle da impressora ou a partir do computador na qual está conectada. A Tiger é considerada uma boa impressora porque oferece vários níveis de relevo para a impressão de diagramas, desenhos e gráficos, diferenciando-os assim do restante do texto. A Tiger é uma impressora PostScript, razão pela qual interage bastante bem com as aplicações do Windows. Sua capacidade gráfica sem o custo adicional da utilização de papel térmico torna um ótimo investimento para aqueles que necessitam de uma impressora para relevos. Index 4x4 Pro. Fabricante Viu Plus. Locais para compra: www.vetorialinformatica.com, www.civian.com.br, www.tecnologia-assistiva.org.br. Local para manutenção: www.laratec.org.br, www.vetorial informatica.com, www.civiam.com.br, www.tecnologia-assistiva.org.br. Local para manutenção: www.laratec.org.br. A impressora Braille Index 4x4 Pro é uma boa ferramenta para produzir pequenos livros em brochura. No momento da impressão, a máquina cria uma linha no centro da folha para facilitar seu dobramento e, posteriormente, o grampeamento. A impressão interpontada é feita em folhas soltas e sua manutenção ocorre normalmente a cada 500 mil cópias impressas. A Index 4x4 Pro é a melhor escolha para produzir livros escolares, materiais para a área de marketing e relatórios, pois é rápida no processo de acabamento. Outras impressoras Braille. Além das impressoras apresentadas anteriormente de forma detalhada, existem outros modelos também comercializados no Brasil e com boa eficiência no trabalho. Impacto Texto Braille. A Impacto Texto é uma impressora Braille voltada para aqueles usuários que desejam uma impressora de ótima qualidade na impressão do Braille, com alta produção e o mínimo de manutenção. Altamente configurável, trabalha em vários sistemas operacionais da Microsoft. A Impacto 600 é uma impressora com grande capacidade de produção. Imprime ao mesmo tempo a frente e o verso da folha com velocidade de até 1.600 páginas por hora. É uma das impressoras de mais importância no processo editorial da Fundação Dorina Noil para cegos. Esta impressora é fabricada pela ONS CIDAT, uma organização não governamental importantíssima em Madrid, Espanha. Braille Express 150. Construída no formato de uma maleta de alumínio muito resistente, a Express 150 imprime até 44 caracteres por linha no sistema interpontos a uma velocidade de 150 caracteres por segundo. Apropriada para a produção comercial, a Braille Express 150 tem grande capacidade de memória, podendo armazenar até 500 páginas em Braille para reimpressão pelo sistema Multicope. Acompanha o ET Speaks, um sintetizador de voz em português, que verbaliza os comandos acionados e os ajustes configurados na monitores. O principal problema com relação a esses equipamentos é a saúde ocular, pois os monitores CRT são compostos por um canhão que gera um feixe de elétrons lançado na tela. Isso gera um cansaço aos olhos e, com o tempo, pode prejudicar a visão se o usuário ficar muito próximo da tela por um longo período, como, por exemplo, os portadores de baixa visão. Isso não acontece com os monitores LCD, pois eles possuem a tela com formato plano, o que elimina as distorções das imagens verificadas nas telas que possuem curvatura, como é o caso de alguns monitores CRT.
Uma outra vantagem do monitor LCD é o menor espaço ocupado e a importância que ele possui nas várias aplicações desenvolvidas nesta área, possibilitando a evolução tecnológica no aspecto móvel dos vários aparelhos que utilizam esta tecnologia. Diferença entre os monitores LCD e CRT. Tubo. Formato e tecnologias diferentes. Scanners. POET Compact. Este scanner é mais ou menos semelhante aos monitores usados atualmente. Sua vantagem é que não necessita de computador para ser utilizado. Este equipamento lê cartas, panfletos, jornais, relatórios, livros ou qualquer outro documento escrito, permitindo ao usuário gravar o conteúdo escaneado para uma futura audição. O POET Compact não necessita ser ligado a um computador, pois possui seu próprio disco rígido com espaço disponível para mais de 10 milhões de páginas. OpticBook 3600 PlusTech. Este scanner da PlusTech necessita estar conectado a um PC ou um notebook para realizar a leitura de qualquer material em tinta. Isso o torna mais acessível que o POET Compact em relação ao investimento. O PlusTech tem 3 modos de operação. O convencional, dedicado exclusivamente aos videntes, pois não há leitura do conteúdo escaneado. A leitura em alto contraste, com áudio e texto ampliado, dedicado aos usuários com baixa visão ou cegos. E a terceira operação, que escaneia apenas as imagens e faz a leitura do texto nelas contido. Esta última operação é dedicada aos usuários cegos. O scanner OpticBook 3600 PlusTech e o software Book Reader, com o aplicativo OCR, fazem a interpretação e a leitura dos textos escaneados. Periféricos. Os periféricos são equipamentos que podem ser conectados no computador através de cabos, conexão infravermelha ou redes sem fio. Normalmente, são equipamentos de entrada ou saída de dados, como teclados, mouses, caixas de som, impressoras, câmeras digitais, pendrives e todos os equipamentos que possam ter alguma interação com o computador. Muitos desses periféricos podem ser encontrados nos seguintes sites: www.bengalabranca.com.br, www.civian.com.br, www.tecnologia-assistiva.org.br, www.bngabraNCA.com.br, www.civiam.com.br, www.tcnologia-assistiva.org.br. MagniLink Student Classic. Ampliador de imagens. Devido à excelente qualidade da imagem alcançada e de seu design bastante compacto, a câmera do MagniLink é uma boa opção a ser utilizada em escolas, universidades ou escritórios. Seu ampliador portátil, pesando apenas 1,2 kg, possibilita ampliar as imagens ou textos da lousa de uma sala de aula, bem como os de textos apoiados sobre uma mesa. Pode ser ligado a um monitor ou a um computador via USB. Se ligado a um computador, pode ser utilizado como filmadora. Não necessita de carregador ou de bateria. Sua alimentação pode ser feita através do próprio computador. T3, mesa de relevos táteis. A T3 cria diagramas táteis para serem ouvidos, isto é, toda a superfície tátil é explicada por uma voz humana. O estudo de geografia e de outras matérias que utilizem mapas é facilitado por este recurso, pois com apenas um toque sobre um ponto do mapa, a voz lê o nome dos estados e com 2 toques é possível ouvir uma breve descrição sobre a história do Brasil, por exemplo. Uma observação muito importante é que a T3 permite e encoraja o estudo autônomo e independente, facilitando às pessoas com deficiência visual o acesso a diversos assuntos, sem a necessidade da presença permanente de um professor ou de um acompanhante. Pronto, computador Braille portátil. O Pronto é um equipamento muito fácil de operar, é leve e pequeno, o que possibilita o usuário levá-lo a qualquer parte.
Em sua estrutura, há uma linha Braille e o áudio acoplado permite a conexão com outros computadores e celulares para o envio e recebimento de mensagens e dados. Também possui alguns slots para a expansão da memória a fim de melhorar o desempenho do equipamento. Todas as funções importantes podem ser iniciadas pressionando apenas um botão, mesmo que o computador esteja desligado. Teclado com caracteres ampliados. As pessoas com baixa visão necessitam de um maior contraste e ampliação das teclas para desenvolver perfeitamente o seu trabalho no computador. Os teclados com caracteres ampliados são semelhantes aos teclados comuns, no tamanho e na funcionalidade. As únicas diferenças estão no tamanho das letras, com um aumento aproximado de 400%, e no contraste mais intenso devido às cores das teclas. A ampliação dos caracteres permite a uma pessoa com baixa visão ter uma maior percepção de onde tem que pressionar. Esses teclados são indicados para serem usados em conjunto a um bom software de ampliação, como o Zoom Test, que permite ao usuário utilizar também as teclas de atalho. Telefone com caracteres ampliados. Trata-se de um telefone desenvolvido especialmente para as pessoas com baixa visão. Suas teclas, maiores que as de um telefone convencional, possuem números ampliados e em negrito. Os aparelhos mais sofisticados possuem indicador visual de toque, controle de volume, memorizador de números, tecla radial e podem ser utilizados na mesa ou na parede. Lupa eletrônica IE-Key. Vídeo ampliador portátil. Este ampliador portátil de vídeo é muito prático e facilita a leitura em casa, supermercado, trabalho, escola e etc. Destinado às pessoas com baixa visão, este aparelho possui lente com luz própria e permite acesso rápido e fácil às informações do dia a dia. Com ele é possível ler rótulos, jornais, revistas, bulas de remédios, impressos e documentos com boa qualidade de imagem, contraste e luminosidade. O aparelho pode também ser conectado a um monitor de TV, o que permite um nível ainda maior de ampliação. Aladdin Apex. Vídeo ampliador com tela ajustável. O Aladdin não é um periférico e sim um hardware que não pode ser conectado a um computador. Este ampliador tem uma tela plana ajustável de 17 ou 20 polegadas que pode ser posicionada deslizando-a de diversas formas, para cima, para baixo, para trás, para frente ou ainda posicionada à altura dos olhos, de acordo com a preferência do usuário. Através desse equipamento pode-se ler livros e revistas, resolver palavras cruzadas ou examinar objetos com letras muito pequenas, como frascos ou bulas de remédios. Além disso, outra característica muito interessante é que seu monitor é dobrável, o que facilita na hora de guardá-lo ou de acomodá-lo com segurança em viagens. Linha Braille Supervario 40. As linhas Braille são desenvolvidas pela Baum e a família Supervario possui diversos modelos. A linha Braille Supervario é a sucessora da Vario 40, com Bluetooth e ligação USB. De pequena dimensão para uma linha de 40 caracteres, este equipamento foi desenvolvido para se utilizar nas mais diversas funções e também pode ser usado em computadores portáteis. Sua reforçada caixa metálica em magnésio torna esta linha bem resistente a impactos. A Supervario é posicionada geralmente em frente ao teclado do computador ou do próprio notebook. Assim, consegue-se ter todos os equipamentos no mesmo plano, evitando o estresse das articulações dos braços e ombros e permitindo a melhoria da ergonomia no ambiente de trabalho. Pasta 3. Softwares. Software é o nome dado ao conjunto de programas instalados em um computador, aplicativos, sistemas operacionais e até mesmo um vírus. Os principais softwares disponíveis para o DV são: leitores e ampliadores de tela. São os softwares mais importantes, pois trabalham na base do sistema operacional e fazem a leitura e ou ampliação dos mais diversos sistemas operacionais e aplicativos, inclusive navegadores de internet. Navegadores, browsers. Assim como existem o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, etc., existem softwares específicos para acesso à internet com recursos especiais para a web.
Aplicativos são programas que auxiliam em outras funções, como, por exemplo, os softwares para aprender a digitar, os editores de texto ou simplesmente o OCR para ler textos impressos em tinta em um scanner. Vale também ressaltar os livros com tecnologia Daisy, que auxiliam a pessoa com deficiência visual a ouvir e ler, para casos de baixa visão. Os mais diversos livros, publicações ou qualquer outro tipo de texto em formato digital. O formato Daisy é um projeto internacional para a padronização de livros digitais, sendo que a Fundação Dorina Noil é pioneira na fabricação de tais publicações. Além destas tecnologias em softwares, existem outros programas que auxiliam o deficiente visual em diversas atividades do cotidiano. É o caso de browsers para a internet e os leitores de tela para dispositivos móveis como palmtops e celulares. Os softwares para dispositivos móveis normalmente pertencem às empresas que fabricam estes aparelhos, mas estão chegando ao mercado novos dispositivos móveis com sistemas operacionais como Windows Mobile, Linux e Android, que aumentará a oferta de aplicativos de acessibilidade. Leitores de tela. Os programas mencionados a seguir são os principais leitores de tela e sistemas falados no Brasil, pois representam quase 80% da fatia de usuários de leitores de tela. DOS-Vox. O DOS-Vox começou a ser desenvolvido em 1993, baseado no DOS, e reúne mais de 80 programas. Por este motivo, ele não é considerado apenas um leitor de tela, e sim um sistema completo. Este programa contém todos os elementos de interface com o usuário, sistema de síntese de fala para a língua portuguesa, editor, leitor e impressor, formatador de textos, leitor e impressor, formatador para Braille. Ele opera somente em sistemas operacionais proprietários e a estimativa é que aproximadamente mais de 10 mil pessoas o utilizem atualmente. O DOS-Vox foi desenvolvido de forma que qualquer DV consiga fazer uso, mesmo aqueles que tenham pouca familiaridade com computadores. Ele estabelece um diálogo muito prático e amigável com o usuário. Como conseguir? O DOS-Vox, na versão 4.1, pode ser baixado direto do site da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A versão completa tem mais ou menos 120 megabytes e é possível realizar o download do programa em partes e atualizar aos poucos. Virtual Vision. O Virtual Vision é um dos softwares leitores de tela mais utilizados nas aulas de informática lecionadas na Fundação Dorina Noil para cegos. Ele é um dos softwares que varre os programas em busca de informações que podem ser lidas para o usuário, possibilitando a navegação por menus, telas e textos presentes em praticamente qualquer aplicativo no sistema operacional Windows. A navegação é realizada por meio de um teclado comum e o som é emitido através da placa de som do próprio computador. Não é necessária nenhuma adaptação especial para que o programa funcione e possibilite a utilização do computador pela pessoa com deficiência visual. O Virtual Vision, em sua última versão, acessa o conteúdo presente na internet através da leitura de páginas inteiras, leitura sincronizada, navegação elemento a elemento e listagem de hiperlinks presentes nas páginas. Este software também possibilita o uso de programas de comunicação como o Skype e o MSN, emuladores de terminais e aplicativos de desenvolvimento. O Virtual Vision funciona nas plataformas Windows 2000, XP e Vista. Como conseguir? O Virtual Vision é comercializado pela empresa Micropower, de São Caetano do Sul, São Paulo. Mas os deficientes visuais que quiserem o software para uso pessoal não necessitam pagar por ele. Basta comparecer a uma agência do Banco Real ou Bradesco e solicitar o Virtual Vision. Vale lembrar que no Bradesco é necessário ser correntista. JAWS. Resultados de pesquisas realizadas na Fundação Dorina Noil demonstram que este software é muito apreciado. Desenvolvido pela empresa norte-americana Freedom Scientific, o JAWS possui um software sintetizador de voz que utiliza a própria placa de som do computador e funciona em diversos idiomas, inclusive em português. Seu programa tem a capacidade de ler certos recursos de páginas da internet que outros programas do gênero ainda estão aprimorando.
Navegadores, browsers, Homepage Reader, HPR e Accessibility Works. A IBM desenvolveu softwares de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O Homepage Reader é especialmente destinado a essas pessoas, pois permite a leitura das páginas da internet por meio de um software sintetizador de voz. Já o Accessibility Works faz adaptações nos navegadores da internet para facilitar a legibilidade das páginas por pessoas com pouca visão. Este navegador utiliza o sistema operacional Windows e o Linux através de um plugin instalado no browser. Tela do web acessando páginas da internet. O web é também um excelente browser para pessoas com deficiências visuais. Muito leve, ele possui uma interface amigável e simples, sendo que seus botões são coloridos e em alto contraste para não dificultar o seu uso. Nele, o usuário vê as suas páginas em modo texto, mas também pode alternar para o modo de visualização normal da página, como se estivesse usando um outro browser qualquer. Além do browser, o web também possui um programa para leitura de feeds e outro para ouvir podcasts. Outros softwares. Dolphin. Esse software inclui um leitor de tela para cegos e um ampliador de tela para pessoas com visão subnormal. Fonte http://www.dolphin.co.uk http://www.dolphinuk.co.uk. Slimware Window Bridge. Foi o primeiro programa de leitor de telas e recebeu um prêmio internacional em 1996 por sua importante contribuição para o desenvolvimento tecnológico. Fonte http://MEMBERS.TRIPREADERS.HTML. Windows IIS. Outro programa de leitura de tela que inclui novos recursos importantes para facilitar o acesso das pessoas com dificuldade de visão. Fonte www.gwmicro.comos. Braille Creator. É um software que permite criar textos em Braille no computador, sendo compatível com as principais impressoras Braille existentes no mercado. Fonte http://www.micr.com.br/dv/BRAINDEX.asp. OpenBook é um dos softwares líderes de leitura OCR, desenvolvido para os portadores de deficiências visuais. Fonte http://fsreg/PRODUCTS/OPEN.asp. Teclado falado. Digita com sintetizador de voz. Fonte http://www.bengalabranca.com.br. Braille Fácil, programa que permite digitar diretamente ou importar o texto de um editor de texto convencional e prepará-lo para ser enviado direto para uma impressora Braille. Fonte http://INTERVOX.NCE.UFRJ.br
www.cine.br/brfacil/. Smart View é um sistema de ampliação de imagens de computador para pessoas com baixa visão. Fonte: PULSMARTView.smartvision.smart.vietmartvision.asp. Letra. O software Letra, leitura eletrônica, foi desenvolvido pelo Serpro em parceria com CPQD, ligado à Universidade de Campinas. Transforma textos que estão em formato eletrônico em arquivos de áudio. O Letra lê os fonemas escritos e transforma tudo em som. Fonte: http://www.cpqd.com/1/2836, sinal de mais, LETRIONICA-VICUAL-INCLUSAO.html. Tecla Fácil. Esse programa permite aos cegos e portadores de visão subnormal o treinamento de técnicas de digitação com uso de teclado alfanumérico e numérico do microcomputador de forma autônoma. Fonte: teclacl-facil.tfcil-tfdv/tfd-v.html. Orca Linux. Hoje, uma pessoa com deficiência visual tem acesso ao Linux e suas ferramentas através de um leitor de telas chamado Orca. Ele roda em qualquer distribuição Linux que tenha a interface gráfica GNOME, sendo que algumas distribuições, como o Ubuntu, já o acompanham. Fonte: http://gnome.org/ORCA/DOWNINSTALL. Sinal. Software interessante, principalmente para os fãs de Linux. O Sinal foi criado a partir do DOSVox. Trata-se de um conjunto de programas de acessibilidade digital via sintetizador de voz, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Fonte: http://www.intervox.nce.ufrj.br. Os softwares Letra e Sinal estão em fase final de produção, dependendo apenas de ajustes jurídicos para serem lançados. Inicialmente, o foco do Letra é o MEC, Ministério da Educação e Cultura, priorizando os livros didáticos. Já o Sinal pretende seguir os passos do DOSVox e ter sua distribuição feita através. Pasta 4. Didática no ensino da informática. Considerações gerais. Quando falamos sobre o ensino de informática para pessoas com deficiência visual, vale citar que incluímos as pessoas com baixa visão em seus mais diferentes níveis e dificuldades para enxergar e também aquelas que perderam totalmente a visão. Podemos dizer, então, que suas necessidades são diferentes e que, portanto,
tanto em um nível quanto em outro, é preciso se utilizar de recursos de acessibilidade específicos para a realização das diferentes tarefas envolvidas no uso da informática. As pessoas com baixa visão, por exemplo, podem contar com o auxílio da lupa do Windows, a utilização do alto contraste, tipos e ícones ampliados e etc., podendo assim utilizar os recursos dos diferentes aplicativos. Ocorre, porém, que para muitas dessas pessoas, esses recursos não são satisfatórios. Nesses casos e também para as pessoas cegas, podem ser utilizados programas leitores de tela, descritos anteriormente, que devem ser ajustados às necessidades peculiares de cada caso, como, por exemplo, o volume, a velocidade de fala, a voz masculina ou feminina e etc. Enfim, tudo aquilo que possa tornar audível as informações lidas por esses programas para seus usuários. Conhecendo o teclado. É de fundamental importância que tanto o usuário com baixa visão quanto o usuário cego tenham pleno domínio do teclado, tanto para as teclas alfanuméricas como para as teclas de comando e do teclado numérico. Dominando o teclado, o usuário não terá que se preocupar em procurar onde estão as teclas e pode localizá-las facilmente durante os trabalhos. Para ter esse domínio do teclado, é indispensável o treinamento de digitação, que tanto pode ser feito com programas específicos para este fim, como com os próprios recursos dos programas leitores de tela. O Virtual Vision, por exemplo, tem em seu menu Ajuda, no painel de controle, a opção Treinar teclas de controle. Para as demais teclas alfanuméricas, pode ser utilizado um programa editor de textos, como, por exemplo, o bloco de notas ou Microsoft Word, nos quais o Virtual Vision, durante a digitação, pronuncia as teclas acionadas e a palavra digitada ao se acionar a tecla barra de espaço. O programa DOSVox, por sua vez, tem em sua tela inicial a opção Treinar o teclado. Ao se carregar esta opção, são pronunciadas as letras, os números ou as teclas de comando. Porém, ao contrário do Virtual Vision, ao se acionar a tecla barra de espaço, as palavras não são pronunciadas. Apesar disso, o DOSVox traz um programa editor de texto que também pode ser utilizado no treinamento de digitação, pronunciando ao seu usuário as palavras e linhas digitadas, além das teclas acionadas, como ocorre com o Virtual Vision. O DOSVox apresenta também entre suas opções na tela de entrada, no item Jogos, o jogo LetraVox ou o jogo da forca, o que torna mais interessante o treinamento do teclado não só para crianças e jovens com deficiência visual, como também para os videntes. Além dos recursos citados acima, na internet existem sites onde se pode treinar a digitação. Porém, nem todos são acessíveis às pessoas com deficiências visuais, necessitando muitas vezes a colaboração de uma pessoa vidente para acessar o treinamento. Vale salientar ainda que o auxílio de uma pessoa vidente é, na maioria das vezes, imprescindível para os portadores de deficiência visual que estão se iniciando na informática, pelo menos até que eles aprendam a ligar o computador e carregar os programas. Os treinamentos em informática, tanto de digitação como na utilização dos aplicativos, devem seguir uma metodologia passo a passo, lembrando que a pessoa com deficiência visual necessita de pontos de referência, tanto no aprendizado do teclado como nos aplicativos. No caso do teclado, o ponto de partida é o correto posicionamento dos dedos na base, ou seja, na linha intermediária de teclas, terceira linha de teclas de baixo para cima, posicionando o indicador de cada mão nas teclas F e J. E os demais dedos apoiados nas outras teclas da mesma linha, obedecendo a seguinte distribuição: dedo mínimo, mão direita, A. Mão esquerda, C cedilha. Dedo anelar, mão direita, S. Mão esquerda, L. Dedo médio, mão direita, D. Mão esquerda, K. Dedo indicador, mão direita, F. Mão esquerda, J. Dedo polegar, mão direita, barra de espaço. Mão esquerda, barra de espaço.
Observação. Durante a digitação, o dedo indicador da mão esquerda aciona as teclas F e G, enquanto o indicador da mão direita aciona as teclas J e H. Pode-se notar que as teclas F e J apresentam uma marca em relevo, o que facilita sua localização. O mesmo ocorre no teclado numérico, na tecla 5, que também pode ser tomada como base no posicionamento correto dos dedos neste teclado, obedecendo a seguinte distribuição dos dedos da mão direita. Dedo indicado, mão direita, letra A. Dedo médio, letra S. Dedo anelar, letra D. Iniciando os treinamentos. Embora não seja o objetivo deste livro, vamos dar algumas dicas ao iniciante sobre uma metodologia de treinamentos de digitação a partir da forma correta de posicionamento das mãos no teclado. Ao iniciar os treinamentos, é importante observar a postura do iniciante, devendo manter a coluna ereta e os braços mais próximos do corpo, numa posição confortável em relação ao teclado, evitando assim problemas decorrentes da má postura. A digitação deve seguir uma sequência de exercícios, levando em conta que para cada linha de teclas treinadas, o contato com a base é muito importante, pois essa é o ponto de referência para as demais linhas de teclas. Obedecendo a uma sequência de toques, em que o aluno procura memorizar a tecla digitada com o dedo correspondente, inicia-se o treinamento com uma das mãos e depois de alguns minutos com a outra, para em seguida digitar a linha toda com ambas as mãos. É importante sempre manter os dedos em contato com a base, quando estiver exercitando outra linha de teclas, acionando a barra de espaços com o polegar da mão oposta ao da mão que deu o último toque, ao final de cada série de toques ou da última palavra digitada. Iniciando pela linha da base, teremos, por exemplo, exercício número 1, mão esquerda, teclas A, S, D, F, G, espaço. Exercício 2, mão direita, C cedilha, L, K, J, H, espaço. Exercício 3. Ambas. Teclas A, S, D, F, G, espaço. Exercício 4. Ambas. Adaga, espaço, afaga, espaço, haja, espaço, laçada, espaço. O tempo para cada exercício será determinado pelo grau de dificuldade apresentado pelo iniciante, podendo variar de 5 a 10 minutos para cada série. O modelo acima pode ser seguido para as demais linhas de teclas, sendo indicadas na sequência após a linha da base, a linha acima desta, em seguida a linha abaixo da base e, finalmente, a linha dos números. Convém lembrar que no final do treinamento de uma linha de teclas, deve-se treinar palavras utilizando-se a última linha treinada ou associando esta com a treinada anteriormente. O quadro abaixo mostra a correspondência dos dedos de cada mão e as respectivas teclas. Mão esquerda. Dedo mínimo 1 e 2. Anelar 3. Dedo médio 4. O indicador 5 e 6. A mão direita, indicador 7 e 8. O médio 9. Dedo anelar 0. O mínimo traço e o sinal de igual. Mão esquerda, dedo mínimo, letra Q, dedo anelar W, dedo médio E, dedo indicador R, T. Mão direita, indicador Y e a letra U, dedo médio, letra I, dedo anelar O, dedo mínimo P. Mão esquerda, dedo mínimo, letra A, dedo anelar, letra S, dedo médio, D, dedo indicador, F, G. Mão direita, indicador, H, J, dedo médio, K, dedo anelar, L, dedo mínimo, C cedilha. Mão esquerda, dedo mínimo, Z, dedo anelar, X, dedo médio, C, dedo indicador, V, B.
mão direita, dedo indicador N, M, dedo médio, vírgula, dedo anelar, ponto, dedo mínimo, ponto e vírgula. As demais teclas de comando devem ser alcançadas sempre a partir da linha de teclas da base, pois, como dissemos anteriormente, é importante tanto para a pessoa com deficiência visual como para o vidente manter os pontos de referência do teclado, ou seja, manter sempre o contato com a linha base. Isso facilita, sobretudo, os trabalhos de digitação, utilizando-se de forma correta todos os dedos. A acentuação de palavras, o uso da tecla Shift para as iniciais maiúsculas e as teclas de pontuação podem ser introduzidas à medida que o aluno avançar nos treinamentos, de acordo com o grau de dificuldade de cada um. Dica aos instrutores. Não há satisfação maior para alguém que ensina os primeiros passos na informática quando, ao final de uma sequência de aulas bem planejadas, pode-se verificar os progressos de um aluno com deficiência visual que, gradativamente, passa a utilizar os recursos de um programa leitor de tela, o teclado e alguns aplicativos, com segurança e interesse de aprender cada vez mais. No mundo globalizado em que vivemos, onde os avanços da tecnologia da informação dão grandes saltos a cada dia, o conhecimento da informática é indispensável para a inclusão da pessoa com deficiência visual no ensino, no trabalho, no lazer e também, podemos dizer, na melhoria de sua qualidade de vida e da autoestima. Não raro, essa pessoa passa a vislumbrar novas perspectivas para um futuro melhor. Convém ao instrutor conhecer a acuidade visual dos alunos para que se possa ter uma noção do grau de dificuldade de cada um, o que facilitará a escolha das estratégias a serem adotadas nas aulas. É muito importante que o aluno com deficiência visual tenha pleno domínio do espaço em que se encontra, para facilitar sua locomoção e localização na sala de aula e de seu mobiliário. Assim, é interessante nos primeiros dias auxiliar cada aluno a chegar à sua sala, reconhecer o espaço e a localização de seu lugar. A forma correta de conduzir a pessoa com deficiência visual é oferecendo seu cotovelo para que ela o segure e assim possa segui-lo até o local no qual irá se sentar. Durante o trajeto, descreva o ambiente, utilizando sempre as expressões à sua direita ou à sua esquerda, para baixo ou para cima, para frente ou para trás, e nunca as expressões aqui, ali, lá e etc., que não dão o menor referencial para o aluno. Quando ele chegar à cadeira que vai ocupar, coloque a mão dele no encosto ou no assento da mesma, o que facilitará seu posicionamento. Tenha o cuidado, antes de iniciar cada aula e ao seu final, de retirar os obstáculos no caminho dos alunos, encaixando as cadeiras junto à bancada onde estão os computadores, não deixar portas entreabertas e etc. Após a apresentação dos alunos e do instrutor, inicia-se a aula. Primeiramente, é interessante falar um pouco sobre a história da informática ou dos avanços da tecnologia da informação para despertar o interesse e a curiosidade da classe. Pode-se então fazer a apresentação do computador ao aluno. Com a máquina desligada para que o aluno possa tocá-la livremente, peça para ele localizar a CPU, as caixas de som, o monitor, o mouse, a impressora e etc. Peça também para que ele toque e descreva cada componente e, em particular, o teclado. Depois de fazer o reconhecimento do teclado, diferenciando a distribuição das teclas em grupos, solicite que ele localize aquelas que contêm as marcas em relevo que lhes servirão de referência durante os trabalhos. Quando dispuser de algumas peças de máquinas, como por exemplo, placa-mãe, pentes de memória, HD, drivers de disquete ou CD, DVD e etc., é interessante mostrá-las aos alunos, deixando que eles as toquem e, à medida que isso acontece, dar breves descrições do que são e para que servem. Mesmo que neste primeiro dia de aula não haja tempo suficiente para ligar as máquinas e dar início aos primeiros trabalhos, o instrutor deve ter consciência de que conquistar a confiança de seus alunos e estes em si próprios será muito importante para as próximas aulas.
A postura do instrutor frente aos seus alunos deve ser serena, demonstrando interesse e respeito às suas dificuldades, nunca zombando deles, mas não demonstrando interesse excessivo, procurando, dentro do possível, estimulá-los a vencer suas dificuldades com os recursos que já dispõe, elogiando seus progressos e mostrando que seus erros resultaram da tentativa de acertar. Ao iniciar as aulas seguintes, é importante fazer um breve resumo do que foi dado na aula anterior para que os alunos possam se localizar no tema a seguir. O instrutor deve, antes de tudo, ser um modelo para seus alunos. Ele deve gostar do que faz, ser organizado, criativo, preparar suas aulas com carinho e ter plena consciência do que está fazendo, da responsabilidade de ter sob seus cuidados pessoas que buscam, antes de tudo, conquistar novos espaços, elevar a autoestima e acreditar em novas possibilidades de progresso pessoal. Dicas complementares. Procure auxiliar os alunos, pelo menos nos primeiros dias de aula, a ajustar o volume de seus fones de ouvido, acessório indispensável quando se ministra aulas para grupos. Explicar cada item passo a passo, repetir o exercício junto com os alunos, tendo cuidado de sempre fazê-lo em grupo para evitar que você tenha que dar várias aulas particulares simultaneamente. Deixe que os mesmos tentem fazer o exercício sem ajuda. Quando isto não for possível, repita o exercício mais de uma vez, se necessário. Para os alunos que não enxergam a tela, faça uma descrição da mesma, para que eles possam criar uma imagem mental e assim facilitar sua navegação nos textos, itens de menus e etc. Pasta 5. Conclusão. Com este livro, o objetivo dos autores foi, por meio de uma linguagem simples e didática, proporcionar aos familiares, professores e empregadores o conhecimento dos recursos de hardwares e softwares disponíveis no mercado, além de sugestões de técnicas de ensino de informática para deficientes visuais. A pessoa com problemas de visão pode e deve ser treinada para ter acesso ao universo da informática, cujo conhecimento é imprescindível na atualidade. Estas pessoas podem e têm o direito de desenvolver seus potenciais buscando sua autorrealização. A deficiência visual, embora imponha algumas limitações, não impede o indivíduo de viver e conviver, agir e realizar. Pasta 6. Sites importantes. Portal Nacional de Tecnologia Assistiva. http://www.assistiva.org.br. Portal de Serviços e Informação do Governo Federal. http://www.rdeg.gov.br/defal/INICIAL, sinal de igual. 1. E-comercial. PNO_CON, sinal de igual, NBR, sinal de mais, 15290. Decreto-Lei 5.296, Lei de Acessibilidade. http://www.acessol.brasil.org.br/index.php, ITEMID, sinal de igual, 43. Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. http://brassil.org.br/INDX.php, sinal de igual, 900. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. http://www.mj.gov.br/SEDH/CT
conade/indx.asp. Cegos, cegueira, acessibilidade e inclusão. http://www.bengalagal.com/ Instituto Benjamin Constant, Rio de Janeiro. http://www.ibc.gov.br/ Rede Saci, Solidariedade, Apoio, Comunicação e Informação. http://saci.org.br/indx.php, modulo, sinal de igual, AKEMI, comercial, PARAMETRO, sinal de igual, 21346. Fundação Dorina Noil para cegos. http://www.fundadorina.org.br. Weblog da Fundação Dorina Noil para cegos. http://blogdorina.wordpress.com. 50 cursos online para deficientes visuais e 100% gratuitos. http://www.iped.com.br/ Dicas de acessibilidades e criação de sites. http://www.accessibilidadelegal.com/ Site da UFRJ, com vários desenvolvimentos importantes. http://internvox.nce.ufrj.br/ Site com dicas para crianças e adolescentes com deficiência. http://www.enterramigos.com.br/ Pasta 7. Bibliografia. Bengala Branca, 1995-2009. Bengala Branca Importação e Comércio Limitada. Web Designer MOM. http://www.bengalabranca.com.br. Acesso em 11/7/2008. Civian, ano de 2008. http://www.civian.com.br/lista_necessidades.php SCATG igual 224. Acesso em 11/4/2008. Product Catalog, Madrid, ONCE/CIDAT, ONCE/CIDAT, ano de 2008. Techno Manual Impacto Texto, Madrid, ONCE/CIDAT, ano de 2006. Tecnologia Assistiva, 1998-2009. CEDI, Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil. http://www.assistiva.com.br. Acesso em 25/1/2008. User Manual Juliet Pro, Jensen Beach, Flórida, USA, ano de 2006. Material de apoio, Manual de Usuários Avançados e Manuais Técnicos da ViewPlus e da Enbline Technologies. Pesquisa de preços e manutenções preventivas e corretivas nos sites da www.tecnologia-assistiva.org.br, www.civian.com.br e www.bengalabranca.com.br.
Pasta 8. Glossário de siglas. ABNT2, Associação Brasileira de Normas Técnicas, responsável pela definição dos parâmetros para teclados do Brasil, que tem a letra C cedilha no layout. Browser, termo em inglês de navegador de internet, exemplo Internet Explorer. Bluetooth, padrão para comunicação sem fio, de baixo custo e de curto alcance. Esta comunicação realiza-se através de ondas de rádio na frequência de 2.4 GHz. Não necessita de licença e está disponível em quase todo o mundo. CD, Compact Disc. CIDAT, Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica, criado pela ONCE. CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. CPU, Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, ou simplesmente o processador do computador. A sigla CPU é comumente utilizada para designar todo o equipamento. CRT, sigla em inglês para Cathode Ray Tube, tubo de raios catódicos. Modelo de monitor utilizado antigamente pela grande maioria dos computadores pessoais. DAISY, Digital Accessible Information System. Consórcio Mundial de Elaboração de Livros Digitais. DOS, Disk Operating System, ou Sistema Operacional em Disco. Download significa baixar um arquivo da internet para seu computador. É o contrário do upload. DV, Deficiente Visual. DVD inicialmente significava Digital Video Disc, ou disco de vídeo digital. Atualmente significa Digital Versatile Disc, com o advento do DVD-ROM. FDNC é a Fundação Dorina Noil para cegos. FEED é agregador de notícias via internet. HD, Hard Disk ou disco rígido, no qual é armazenado arquivos e softwares. Hiperlink consiste em links que vão de uma página da internet ou arquivo para outra. Quando um visitante de um site clica no hiperlink, o destino ou página é aberto. Interface. Na ciência da computação, o termo interface é utilizado em diversas áreas, como interface gráfica do utilizador, interface em programação de computadores. É uma definição que estabelece a fronteira de comunicação entre dois componentes de software e interface de rede para conexão entre redes. LCD, Liquid Crystal Display, ou tela de cristal líquido. Licença. Em informática significa a chave para a instalação de um software. Linux, sistema operacional gratuito com código aberto. MSN significa Microsoft Network, programa de mensagens instantâneas. OCR, Optical Character Recognition, ou reconhecimento óptico de caracteres. É uma tecnologia que permite ao computador traduzir imagens em texto. ONU, Organização das Nações Unidas, órgão mundial para apoio à paz no planeta. ONCE, Organización Nacional de Ciegos Espanhóles. Palm, Palmtop, empresa desenvolvedora de um dispositivo móvel que se popularizou na década de 90 e tornou-se sinônimo de computador portátil. PC, Personal Computer, ou computador pessoal. Plugin. Na informática, um plugin ou plugin é um software, geralmente pequeno e leve, que serve normalmente para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade específica. Plug and Play. A tecnologia Plug and Play, que significa ligar e usar, foi criada com o objetivo de fazer com que o computador reconheça e se autoconfigure. Podcast. Pod on Demand. Marca da Apple, mais cast, deriva da palavra broadcast, transmissão de áudio ou vídeo. Porta paralela, conector desenvolvido para ligar o computador à impressora. Porta serial. A interface serial ou porta serial, também conhecida como RS-232, é uma porta de comunicação utilizada para conectar modems e mouses. PostScript, linguagem de programação especializada para visualização de informações ou linguagem de descrição de páginas, originalmente criada para impressão e, posteriormente, modificada para o uso com monitores, tendo sido desenvolvida para Adobe Systems. Run,
Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. Este tipo de memória permite tanto a leitura como a gravação e regravação de dados no PC. Shift, tecla para acessar a segunda função do teclado. Skype, programa para conversas de voz e vídeo ao vivo através da internet. Permite também conversar utilizando o teclado e enviar, receber arquivos. Upload, o contrário de download, ou seja, levar um arquivo do seu computador para um servidor na internet. USB, Universal Serial Bus. Trata-se de uma tecnologia que tornou fácil a conexão de diversos tipos de aparelhos. XP Extreme Programming, um sistema operacional da Microsoft. Pasta 9. Sobre os autores. Os autores Antônio Carlos Grandi e Paulo Noronha, com Dona Dorina. Antônio Carlos Grandi, professor aposentado com larga experiência no ensino de informática para deficientes visuais, coordenador e instrutor de informática voluntário na Fundação Dorina Noil para Cegos, conselheiro titular no Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Deficiente, CEAPCD/São Paulo, nos biênios 2005-2006, 2007-2008. Membro da Comissão Metropolitana de Acessibilidade da cidade de São Paulo, palestrante e consultor de acessibilidade. Paulo Noronha, consultor de NFE da Skincrow, BR Part. Foi analista de suporte da Fundação Dorina Noil para Cegos por 5 anos, coordenador de diversos projetos em tecnologia da informação para deficientes visuais. Formado em técnico de informática com ênfase em redes pelo Senai Suíço-Brasileira, graduado em desenvolvimento de aplicações para a internet pela Faculdade Impacta de Tecnologia e pós-graduado em segurança da informação também pela Faculdade Impacta. É consultor em segurança da informação, hardware e software de tecnologia acessível. Próximo título. Série Dorina Noil. Atividades do dia a dia sem segredos para deficientes visuais. Falar em atividades da vida diária é repensar de que forma construímos nosso cotidiano ao longo da nossa história de vida. Quando pensamos em todas as atividades que realizamos, desde o momento no qual acordamos até a hora de dormir, poderíamos nos perguntar, abre aspas, como seria fazer tudo isso sem o uso da visão, ou somente com parte dela? Fecha aspas. Fim do livro. Informática e deficiência visual. Uma relação possível? Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida venda, reprodução e comercialização. Lido por Nilceia Parisi, em maio de 2010. Nome do livro: Informática e Deficiência Visual. Uma relação possível? Autores: Antônio Carlos Grandi e Paulo Noronha. Editora: Fundação Dorina Noil para Cegos. Cidade: São Paulo. Ano 2010. Editado por Gustavo Almeida.